Olá, hoje eu queria falar um pouco sobre números primos. Eu começo com a definição, né? Então, toda vez que eu consigo decompor, de qualquer forma que seja, um número n como produto de dois inteiros, isso é chamado uma fatoração de n. E eu digo que as fatorações triviais de n são quando eu fatoro n como sendo 1 vezes n e quando eu fatoro n como sendo menos 1 vezes menos n. Então, todo inteiro possui essas fatorações triviais, mas outros inteiros possuem outras fatorações. Por exemplo, 6 se fatora como 2 vezes 3. Então, eu vou dizer que um número p inteiro, que não é nem 0, nem 1, nem menos 1, é primo se p só possui fatoração trivial. Isso implica, nesse caso, os únicos divisores de p são mais ou menos 1 e mais ou menos p. Se p for positivo e você quiser os únicos divisores positivos, você vai chegar a dizer que são 1 e ele mesmo. E essa é a ideia original de Euclides, né? O número primo para Euclides era aquele que só poderia ser medido pela unidade. Claro, na cabeça dele não fazia muito sentido usar o próprio número para medi-lo, né? Então, são primos os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Daqui a pouco a gente vê uma forma de determinar novos primos. Então, a propriedade forte dos primos é essa propriedade aqui, né? Que se P é primo e P divide A vezes B, então P divide A e P divide B. É importante lembrar que nos inteiros a definição de primo é equivalente à propriedade forte dos primos. Para todo inteiro diferente de 0, de 1 e de menos 1. Então são equivalentes.
as seguintes afirmações. P é primo P satisfaz a propriedade forte dos primos. Então, a propriedade forte dos primos poderia até ser tomada como definição de primo, né? Porque em Z elas são equivalentes. A demonstração de um dos lados é super simples. É fácil provar que a propriedade forte dos primos implica que P é primo. E é a recíproca que é a parte difícil. Então, a parte fácil é 2 implica 1. Porque suponha que P satisfaz a propriedade forte Então, se P se fatora, eu vou provar agora que essa fatoração é necessariamente trivial. Isso é claro, porque se P se fatora como A vezes B, então P divide A vezes B. Pela propriedade forte, o P divide A, o P divide B. Então pode escolher qualquer uma das duas. Eu vou dizer que o P divide o A. Então A vai ficar P vezes Q, com Q1 inteira. E aí, substituindo lá em cima, eu vou ficar com P é igual a P vezes Q vezes B. Então, como P é diferente de zero, né? Dá para cancelar e chegar à conclusão de que Q vezes B é igual a 1. Só que nos inteiros, a única forma do produto ser 1 é se B for igual a mais ou menos 1. E, portanto, a fatoração é trivial. A implicação 1 implica 2 exige que a gente use uma propriedade que é forte, que vem do algoritmo de Euclides. Vamos ver. Se P é primo, e P divide A vezes B, então eu quero provar que P divide A ou P divide B. Digamos que o P não divida o A. Então, necessariamente, eu tenho que provar que o P divide B. Aí, o MDC de P e A é igual a 1. Aí a gente provou, como corolário do lema de Bézout, né? Que nesse caso, quando você tem um elemento que divide um produto e esse elemento é coprimo com um dos fatores, então ele tem que dividir outro fator. Então, pelo corolário. Então, teve que usar
o lema de Bezout. Para provar que P divide B. Então, o interessante quando você tem agora essas duas definições de primo, né? A definição de que primo é um número inteiro que só tem fatoração trivial. O primo é aquele que satisfaz essa propriedade forte. Então, isso te dá uma estratégia para atacar problemas de primalidade, né? Se no problema você tem como hipótese que P é primo, então geralmente eu uso que ele satisfaz a propriedade forte dos primos. Se no problema você quer como tese provar que o número é primo, aí eu vou provar que ele é primo usando a definição original, né? Provando que toda a fatoração dele tem que ser trivial. Então, como eu tinha falado, existem métodos para encontrar tábuas de primos. Um dos mais conhecidos desde a antiguidade é o chamado crivo de Aristóteles. Consiste em você fazer uma tabela com quantos números naturais você quiser. Eu vou fazer uma tabela assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 41, 22, 32, 42, 23, 33, 43, 24, 34, 44, 30, 40, 50. Então, esse 1 aqui, ele não é nem primo nem composto. E eu sei que o 2 é primo. Então, se o 2 é primo, certamente vão ser compostos todos os múltiplos de 2 a partir do 2. Então, você pode cancelar da sua potencial tábua de primos até 50. Aí você sabe que o 3 é primo. Então, certamente vão ser compostos todos os múltiplos de 3 a partir do 3. Mas note que o 6 já foi cancelado. Então, agora o próximo é o 9. O 12 já foi, o próximo é o 15. 18 já foi, o próximo é o 21. 24 já foi, o próximo é o 27. Então, você pode ir pulando todos os pares que já foram cancelados. E assim se foram todos os múltiplos de 3. O 5 eu sei que é primo. Certamente serão compostos todos os números que são múltiplos de 5 após o 5. É claro que o primeiro deles é 10, mas o 10 já foi cancelado pelo 2. O 15 já foi cancelado pelo 3. O 20 já foi cancelado pelo 2. Então o primeiro que vai ser cancelado pelo 5, propriamente dito, é o 5 vezes 5, 25. Depois de 35 e assim se vai. O 7 eu também sei que é primo. Esse você vai analisar sob o mesmo ponto de vista. O primeiro número dessa tabela que vai ser cancelado pelo 7 é o 49. Então todos os outros números que sobram são primos. Eles não vão ser cancelados por ninguém.
O primeiro que o 11 cancelaria seria o 121, né? E aí, essencialmente, entender o crivo de Aristóteles é provar o lema de Euclides. Seja n pertencente a z mais um número composto. Então, existe um primo P tal que P ao quadrado é menor ou igual a n e P divide n. Então isso pode ser uma demonstração formal desse resultado pode ser feita por indução na segunda forma, né? Se o cara é primo, não tem nada a fazer, então essa é a base da indução. E aí se ele é composto, aí você faz uma fatoração não trivial dele. E aí se você encontra um fator primo no menor dos dois fatores, então você ganha o jogo. Mas essencialmente entender o crivo de Aristóteles é equivalente a entender o lema de Euclides, que te dá também um algoritmo, né? Algoritmo de primalidade. Você vai testar se o número é primo olhando todos os primos até a raiz quadrada do número. Esse algoritmo não é eficiente do ponto de vista computacional, mas é um primeiro algoritmo de primalidade. Para terminar, eu gostaria de provar um teorema de Euclides que diz que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. E a demonstração é super simples. A ideia do Euclides é um tipo de redução não absurdo, né? O que ele prova é que, dado qualquer quantidade de números primos positivos, se consegue encontrar um número primo que não pertence à quantidade original. Então é como se fosse assim: supõe por absurdo que o conjunto dos primos suponha por absurdo que o conjunto de todos os números primos positivos fosse um conjunto finito. P1, P2 até Pk e seja n P1 vezes P2 vezes Pk mais 1. Claramente ele é maior do que todos os que estavam antes, então ele não está aqui. Então se você vai perguntar sobre a primalidade de n, né? Se eu estou dizendo que esses são todos os primos, então claramente n não é primo. Logo é composto.
Se é composto, ele tem algum fator primo. De fato, ele tem algum fator primo que é menor ou igual à raiz quadrada dele. Só que se eu estou dizendo que esses são todos os primos, então necessariamente existe um daqueles primos, porque eu estou supondo que aquele é o conjunto de todos os primos, que divide n. Mas obviamente eu sei que PI divide o produto P1 vezes P2 até PK. E se eu estou dizendo que esse PI também divide o produto mais 1, a gente chegaria à conclusão de que o PI divide 1. Isso é um absurdo. Porque os únicos divisores de 1 são mais ou menos 1. E é isso, eu paro por aqui.